Ok. Então, boa noite a todos. E nós todos temos uma reunião santa. E eu mandei por e-mail, né, para as pessoas que eu tenho e-mail, né? Quem não recebeu e gostaria de receber, pode mandar um WhatsApp para mim, que o número 11 9, vou botar aqui no chat o meu número, tá? Que é 11 9 9418 0821. Então, para esse telefone, pode me mandar, que aí a gente consegue se falar também por celular, por e-mail. E eu mandei para aqueles que eu tinha e-mail. Francisco e Tuzita, por exemplo, eu sei que receberam. Eu mandei a gravação da Ana Maria Fernandes desse capítulo, desse livro, né, que é o Manual dos Professores. Eu tenho, até por causa da reunião, eu tenho ouvido também esse livro do curso, e não se pode, vamos dizer, ser mais enfático no sentido de que vale muito a pena ler e ouvir esse Manual dos Professores várias vezes, né? Várias vezes, porque como nós aprendemos, a gente vai se aprofundando. Ô, Ju. Juliana, está ouvindo? Ok, então... Está ouvindo, Ju? Acho que ela não está ouvindo. Porque o teu microfone está fechado aqui. Agora eu estou ouvindo. Nossa, meu computador, eu estou entrando pelo celular. Agora está ouvindo? Então... Agora estou ouvindo. Ok, quem quiser falar... Então, Ju, eu estava começando aqui, você pode nos ajudar, mas eu estava dizendo que para aqueles que eu tenho e-mail, eu mandei, e aqueles que eu não tenho e-mail gostariam de que eu mandei a gravação da Ana Maria Fernandes do Manual dos Professores, para que ajude a gente ouvir e reouvir esse maravilhoso manual. Bom, então, ao ouvir esse manual mais uma vez, né, e também ouvir mais uma vez toda essa questão das características dos professores de Deus, aí depois eu ouvi que ele estava dizendo que são as características, né, no final da linha, dos professores avançados de Deus, né? No sentido de que avançado é porque nós somos todos iguais, a gente já sabe disso, mas avançado no sentido de que as pessoas que estão mais avançadas na escada, né, vamos dizer, da espiritualidade, são aqueles que têm uma espiritualidade mais avançada, mais clara, que tem uma quantidade menor de sombra na sua mente e, por isso, consegue, vamos dizer, perceber o que, sobre essas características e tudo mais do curso, né, consegue entender as coisas com muito mais clareza. E aqui ele está falando sobre os professores avançados de Deus, no sentido das características que esses professores teriam no final da sua linha, né, quando eles se tornarem avançados, né? Então, nós falamos sobre a crença, né, da última vez, e hoje a gente vai começar a falar sobre as demais características, que são a confiança, que são a honestidade, etc. Não, desculpa, a honestidade, a tolerância, a alegria, etc. Né?
Mas antes da gente falar sobre cada uma delas, ou talvez ler a característica de cada uma delas, primeiro, uma coisa que eu entendi melhor ao reouvir esse manual dos professores é que ele está dando, né, como ele fez no curso, ele está dando uma nova descrição, uma nova conotação para cada uma dessas palavras, né? Então, quando ele fala em honestidade, vocês vão ver que eles estão falando em você ser coerente, aquilo que você pensa, é aquilo que você fala, é aquilo que você sente e é aquilo que você transmite. Quer dizer, não está tão ligado a essa questão de ser honesto, no sentido de que eu sou corrupto ou não sou corrupto, ou eu sou honesto, vamos dizer, nos meus negócios, ou honestos em termos de falar verdades ou inverdade, mas sim no sentido de que você tem essa coerência. Então, vamos dizer que o ponto importante aqui é a gente ver, primeiro, que ele está dando uma nova conotação, assim como ele dá no curso a todos os termos, né? Quando ele fala sobre pecado, quando ele fala sobre expiação, tem toda vamos dizer, um vocabulário que o curso usa, e não é diferente sobre esse vocabulário aqui das características dos professores avançados judeus. Então, a gente tem que primeiro olhar com esse olho, né? Não querendo ter o entendimento que a gente tem sobre cada uma dessas palavras que estão aí colocadas, no mundo de hoje, sobre vis-à-vis o entendimento que ele está querendo dar repaginado sobre cada uma dessas palavras. Esse era um comentário. E o outro comentário que eu queria fazer era o seguinte. Nessa reunião de hoje, né, para que a gente consiga entender melhor o Cristo, o que ele está dizendo, eu vou pedir para vocês fazerem um exercício comigo. E o exercício é o seguinte: todos nós, né, em algum determinado momento, porque a nossa capacidade é ter esse tipo de experiência mística, em algum determinado nós sentíamos já a paz de Deus. Nós sentimos essa paz que, vamos dizer, nos invade ou nos invadiu. E normalmente é uma paz que nos invade e que fica pouco tempo. Mas a gente sabe que é a paz de Deus, até pela descrição do próprio curso, porque é uma paz que é completamente, é uma sensação, primeiro, e é uma paz completamente diferente de qualquer paz ou sensação de paz que a gente jamais tenha sentido, né? Então, eu vou pedir para vocês que a gente leia esse texto aqui hoje e vocês tentem, né? E eu também vou tentar, o máximo possível, estar nessa consciência da paz de Deus. Porque é nessa consciência da paz de Deus que a gente vai conseguir entender, no último nível da escada, tudo aquilo que ele está falando. Fica tudo muito mais claro. O que ele está falando, né, é uma mente, que o Cristo é uma mente, está falando para a nossa mente, que também é o Cristo. Então, é uma conversa de mente para mente. E ele está falando desde o ponto de vista porque o Cristo está nessa paz, né? Então, ele fala, vamos dizer, baseado nessa paz de Deus. E as palavras que ele está colocando para quem esteja também nessa paz de Deus vai conseguir entender com muito maior profundidade. Então, eu pensei, logo no início da reunião, de fazer esse comentário para que a gente tente, né, conosco mesmos, mergulharmos dentro de nós mesmos e, ao máximo possível, a gente consiga vibrar nessa paz de Deus, porque nessa paz de Deus é que nós vamos entender tudo que a gente vai falar aqui hoje com um pouco mais de clareza. Então, até aí, alguém tem algum comentário? Juliana, alguém tem algum comentário sobre esse trabalho que nós vamos fazer hoje?
Bom, primeiro aí, desculpa a minha dificuldade técnica aí de hoje. Boa noite para todo mundo. Mas é legal, assim, você falar isso pensando de mente para mente, até porque quando a gente pensa em honestidade, a gente pensa muito em termos de comportamento, no sentido daquilo que a gente faz ou faz, né? Mas aqui ele não está falando de comportamento, ele está falando isso que você trouxe, da consistência do pensamento, né? Porque a fala e o comportamento é só uma consequência daquilo que eu penso. Então, é interessante ler e pensar a respeito de honestidade, não como você trouxe, uma falta de desonestidade, né? Assim, ausência de desonestidade, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma coisa além, considerando que nós somos mentes e que nós somos espíritos. Como é essa questão da honestidade, né? Não em termos de comportamento, que acaba sendo uma consequência. Então, eu acho que é bem interessante olhar por esse lado da honestidade. E também pelo lado de que se você estiver sentindo a paz de Deus, né, a honestidade para você vai ter uma conotação muito diferente do que você se não tivesse sentido a paz de Deus. Ele fala, vamos dizer, no culto, vamos dizer, muito essa questão que também diz aqui no curso, mas ele fala muito sobre a questão de dar e receber a mesma coisa. Que no mundo que a gente vive não faz o menor sentido, né? No mundo que a gente vive, a gente quer buscar para nós o tempo todo, o que é isso que a gente acha que vai nos trazer paz. Mas quando você está sentindo esta paz de Deus em você, quando você está vibrando nessa unicidade, quando você está vibrando nessa paz de Deus, o que é mais natural para você é emanar essa paz. E essa emanação é que ele chama do amor de Deus. Por isso que você chega perto de um santo, por exemplo, qualquer, e esse santo está naturalmente emanando amor, e você consegue sentir esse amor. E vamos dizer, ele comenta de que se você dá por uma questão egoísta, porque ao você fazer essa emanação, quando você emana esse amor de Deus, você se sente muito bem, né? Por estar emanando. Então, vamos dizer, é isso também que eu gostaria que vocês tentassem entrar nessa sinergia de que vocês estão emanando amor, não só sentindo paz, mas também estão emanando amor à medida que a gente vai conversando. Porque aí essa questão toda do entendimento de que dar e receber a mesma coisa, aí se faz completo. Mas vamos dizer, claro, que uma reversão completa do pensamento desse mundo, onde você está emanando amor. Como a gente poderia imaginar que a gente seria capaz de emanar amor? Mas a gente é muito capaz, e na verdade é o nosso estado natural. É quando a gente está em paz profunda e quando a gente é capaz de emanar amor. Alguém tem algum comentário? Eu tenho. A semana passada eu estava com uma conexão um tanto quanto ruim também, e eu não sei, eu não tive tempo de assistir também o vídeo. Mas a gente não entrou na honestidade semana passada, a gente ficou só na confiança, não foi isso? Foi só na confiança. Ah, tá. A gente vai entrar na honestidade hoje. Isso. Eu achei que eu tivesse perdido, porque, assim, pelo que eu entendo aqui, honestidade que ele fala no sentido de um alinhamento, até de você perceber quando você está vibrando no ego, né? E quando você está realmente alinhado com o Espírito Santo. Honestidade com você mesma no sentido de você se reconhecer vibrando no ego ou no espírito, né? Por isso que também fala aqui que ela que todas as outras características, elas são frutos da confiança. Da confiança. Porque depois que eu depositei a minha confiança no lugar certo, não tem como eu ir para o lado errado, né? Entre aspas. Mas a gente vai entrar na honestidade agora, então. Então tá bom. Então eu não estou tão perdida. Você tem lá o texto, Ju? Aí? Tenho. Vou compartilhar aqui. Só uma coisa. Zito, depois que a gente mergulha na confiança de Deus, não há por que ter medo.
Daí vir todas as outras características, né? Ver a honestidade e as mais características. Pela confiança de Deus, não há medo. Eu sou perfeitamente transparente. Absolutamente não tenho nada a esconder. Eu sou como ele é como eu. Eu sou como você é como eu. É assim. É isso aí. Vai lá, Ju. Do que isso. Segunda, honestidade. Todos os outros traços dos professores de Deus baseiam-se na confiança. Uma vez que ela tenha sido alcançada, os outros não podem deixar de se seguir. Só aqueles que confiam podem se permitir a honestidade, pois só eles podem ver seu valor. A honestidade não se aplica apenas ao que dizes. De fato, o termo significa consistência. Nada do que dizes contradiz o que pensas ou fazes, nenhum pensamento se opõe a outro pensamento. Nenhum ato trai tua palavra e nenhuma palavra discorda de outra. Tais são os verdadeiramente honestos. Não há nenhum nível em que estejam em conflito consigo mesmos. Portanto, é impossível para eles estar em conflito com qualquer pessoa ou qualquer coisa. Olha, mais uma vez, essa reunião aqui é aberta, né? Então, por favor, qualquer um que se sinta com vontade de dividir, por favor, divida o que está sentindo ou pensando. E eu tenho certeza de que todos nós estamos pensando alguma coisa depois desse parágrafo que foi lido. Então, é lindo, né? Esse primeiro parágrafo aqui já é lindo, né? Porque ele já fala ele já chama atenção para esse alinhamento, né? Quer dizer, não é só quanto ao que a gente diz, é sobre tudo, é o que eu digo, é o que eu penso, é o que eu falo, nada está separado, né? Então, realmente é fruto de um alinhamento, né? De um trabalho, de uma escolha já feita a cada momento de manter esse alinhamento. E mantendo esse alinhamento, vem essa transparência, né? Essa transparência e como é que eu posso falar? Quando a gente... essa sensação de ser igual, né? De ser realmente filho de Deus, né? Porque já houve esse alinhamento. E no sentido de que nada desse... Se há esse alinhamento, eu acho que talvez essa palavra seja a palavra-chave dessa reunião, e se há esse alinhamento com Deus, nenhuma dessas manifestações que nós vamos ter são, vamos dizer, requerem esforço, né? Então, esse alinhamento no sentido de que você tenha essa honestidade daquilo que você sente, daquilo que você pensa, daquilo que você fala, como você age, né? Tudo isso, vamos dizer, é uma coisa natural. Você não precisa pensar em ser honesto, né? Se você está alinhado, aquela honestidade flui naturalmente. Isso é que é o bonito de tudo, né? Que esse flui naturalmente é porque está alinhado a essa emanação que você sente, vamos dizer, que está saindo de você mesmo. Então, é por isso também que você ouve uma palestra de uma pessoa qualquer, né? E se ela está vibrando no ego, né? E nós estamos ali percebendo o que a pessoa está falando, todos nós percebemos na mesma hora que ele não está tendo aquele alinhamento. E quando ele está vibrando, vamos dizer, no amor, todos nós podemos sentir que ele está vibrando no amor, né? Porque a gente pode perceber aquilo que está
vamos dizer, em consonância conosco mesmo, aquilo que a gente está vibrando, ou aquilo que está diferente da consonância de nós mesmos. Então, todo o circuito começa a se fechar. O que eu acho interessante dessa questão da honestidade, e disso que a gente estava falando, quando escolhe o amor e quando eu tenho consciência daquilo que eu sou, do meu ser real, né? A verdade é que eu vou ser desonesto com quem? Se eu faço parte da mente universal e todas as mentes estão conectadas, né? Porque o que é a desonestidade? Eu estou tentando esconder o que de quem, né? Tentando esconder e ocultar, sei lá, aspectos de mim mesmo. E se eu não tenho medo dessa punição, e se eu posso ser honesto, porque eu acho que o ser honesto primeiro é com a gente, isso que a Tuzita estava falando, né? Mas, pô, eu penso isso, faço aquilo outro, falo aquilo outro, né? Tinha um cara uma vez que eu vi que ele escreveu eu acho que eu li um texto, eu não me lembro direito, acho que foi, se bobear, acho que foi no New York Times, que o cara dizia que se todos os nossos movimentos, se a gente tivesse uma câmera em casa 24 horas por dia, que não haveria guerra no mundo, porque a gente, o problema é aquilo que a gente faz entre quatro paredes, né? Mas aí eu fiquei pensando mesmo nessa coisa da mente conectada, porque se todos somos parte dessa mente universal e a mente de Deus, eu vou esconder o que de quem. E essa é o lance, tanto que o David fala tanto do pensamento privado, porque a gente acredita que tem como manter pensamento privado, porque a gente acredita que é separado, que está separado pelos códigos. O que eu faço aqui dentro de quatro paredes ninguém sabe, né? Ou o que eu penso aqui na minha mente. Então, e isso que a Tuzita também disse, né? Depois, se eu confio em Deus, todas as outras características de Deus vêm da honestidade, da confiança, né? Porque se eu confio, a minha necessidade de ser desonesto é porque eu preciso... veja que a desonestidade é sempre, parece que com relação a alguma outra pessoa, alguma ameaça, algo que eu acho que eu preciso proteger. Muito lindo isso. Vai lá, Ju. A paz da mente que experimentam os professores de Deus avançados se deve, em grande parte, à sua perfeita honestidade. Só o desejo de enganar é que faz a guerra. Ninguém em unidade consigo mesmo é capaz de sequer conceber o conflito. O conflito é o resultado inevitável do auto-engano, e o auto-engano é desonestidade. Não há nenhum desafio para um professor de Deus. Desafio implica dúvida, e a confiança na qual os professores de Deus descansam em segurança faz com que a dúvida seja impossível. Por conseguinte, só podem ter sucesso. Nisso, como em todas as coisas, são honestos. Só podem ter sucesso porque nunca fazem a própria vontade sozinhos. Escolhem por toda a humanidade, por todo o mundo e por todas as coisas dentro dele, pelo que não muda e permanece imutável além das aparências, pelo Filho de Deus e pelo seu Criador. Como poderiam não ter sucesso? Escolhem em perfeita honestidade, seguros da sua escolha, tanto quanto de si mesmos. Eu gostei quando ele falou aqui, se você, vamos dizer, não está sendo honesto consigo mesmo, né? Se você não está sendo coerente consigo mesmo, você está sendo desonesto. Você está sendo desonesto porque você está escondendo alguma coisa, né? Alguma ideia ou algum segredo que você tem, que você não divide com ninguém mais, e você está separando uma coisa da outra. E aquilo faz, vamos dizer, um conflito. Então você pega, sei lá, você pega um político, que você vê que claramente está fazendo um comentário que não é verdadeiro. Aquele político que está fazendo aquele comentário, ele sabe que não é verdadeiro, né? Que ele está falando, que ele está querendo enganar a todo mundo com aquele comentário que ele está fazendo. Então, vamos dizer, se ele está sentindo
e ele está tentando enganar as outras pessoas, como que ele não vai se sentir culpado? Né? Não tem como ele não se sentir culpado. Né? Porque todas as ações têm consequências na nossa mente. Né? Eu sempre gostei muito quando eu aprendi que alguém me disse que os terapeutas diziam que o psicopata não tem culpa. Aí depois, acho que alguém mais esperto um pouquinho, diz, como que não tem culpa? Se ele tem tanto ódio, por exemplo, no caso de psicopatia, esse psicopata que mata as prostitutas em série, né? Ele justifica que ela é uma vagabunda, que ela é isso, que ela é aquilo, aquilo outro, e merece morrer. E vai lá e mata essa pessoa. Esse ódio está nele, vibrando ali. Né? Pode você dizer que aquele psicopata que está matando aquela prostituta não tem culpa, não tem condição. Né? Então, tudo aquilo que você faz, como você se movimenta, tem reflexo na sua mente e faz você se sentir em paz, em harmonia com Deus ou não. Não tem free lunch. A frase que me chamou a atenção nesse parágrafo aqui é essa que ele fala assim: ninguém em unidade consigo mesmo é capaz de sequer conceber o conflito. E aí, escolhendo o ego, não tem como estar em unidade consigo mesmo, porque o mundo, no fundo, é só um reflexo do conflito na minha própria mente. E se eu acredito que eu estou em guerra com Deus, que eu preciso me esconder, tem coisas que eu preciso defender, que Deus vai me punir, então eu projeto o conflito lá fora no mundo, e é isso que eu vejo. Mas é um conflito, na verdade, da minha mente, né? Então, quando ele fala... Né, ninguém em unidade consigo mesmo é capaz de sequer conceber o conflito. Esse conflito que eu vejo lá fora, no fundo é só um reflexo da minha mente. E eu estou em conflito, porque eu não tenho unidade, eu não escolho sempre pela mente certa ou sempre pelo Espírito Santo. Eu escolho, às vezes, pelo ego, e às vezes eu escolho pelo Espírito Santo. Então, o conflito está aqui na minha mente e eu me vejo em eterna guerra com o mundo. Então, eu olho lá para fora, eu acredito que as pessoas estão querendo me atacar, ou que, de repente, que as pessoas conseguem, isso que você está dizendo, que às vezes a gente sente que a pessoa, de repente, está falando uma coisa que não é verdadeira, enfim, mas aí eu acredito, assim como eu também sinto, eu acredito que a pessoa lá fora também sente isso, e que, ai meu Deus, se ela descobrir o que eu realmente penso, né, a gente fala assim, ainda bem que não é possível ler o pensamento, né, então, para mim, o que chamou mais atenção é isso. Depois ele continua lá, né? O conflito é o resultado inevitável do auto-engano, e o auto-engano é desonestidade. Ou seja, eu não consigo nem olhar com honestidade para a minha escolha pelo ego. Eu não consigo nem olhar com honestidade para isso, de tanto medo que eu tenho de olhar para o conteúdo da minha mente. Mas, no fundo, se existe qualquer tipo de pensamento de que alguém pode estar contra mim, ou de que alguém, de repente, não vai mais gostar de mim, ou de que eu fiz alguma coisa errada, ou de que o outro está errado, é porque, no fundo, eu já sei que escolha eu fiz. Se eu estou vendo o conflito, eu já sei qual escolha eu fiz, e eu sei que o conflito está na minha mente, ainda. Ou sempre, né? Agora, o lado que é, vamos dizer, mais difícil dessa caminhada nossa é de que até o momento em que você se vê livre do conflito interno em você mesmo, você não tem como evitar vibrar no ego ou ter, vamos dizer, atitudes egóicas ou ter reações, vamos dizer, em relacionamentos especiais e tudo mais. Então, por quê? Porque esse ego, pelo menos a minha experiência que eu tive nesse trabalho de cura, é que você acaba vendo que o ego é uma coisa muito, muito profunda na nossa mente. Né? É uma coisa que está enraizada. E não só enraizada, mas ele é inconsciente. Até você colocar luz nesse ego, para você ver o quanto ainda tem de sombra dentro de você, e que você precisa, vamos dizer, iluminar essa sombra, enquanto você, muitas vezes, a sombra está lá e você nem sabia que estava. Né? Porque ela está tão lá embaixo, essa sombra, que você não consegue ver se você olhar para a tua mente em determinado estágio. Daí a importância, e aí a gente não tem que colocar panos quentes, nem tentar dizer que é uma coisa quando não é,
era mostrar, vamos dizer, pelo menos a minha experiência, né? Vamos dizer, o quanto arraigado está essa sombra, e quanto esforço, no sentido de quanto de atenção eu tenho que dar para poder iluminar essa sombra e ir ficando livre dessa sombra pouco a pouco, a partir do momento que eu acho que isso realmente é muito importante. No sentido de que ele diz assim, não tem como você deixar de ter sucesso. Eu acho que até o sucesso, vamos dizer, nesse mundo, o desaparecimento do universo mostra o Artem e a Pulsa fazem, vamos dizer, ensinam a fazer a prece correta. E qual é a prece correta? A prece que você vai e você entrega a Deus tudo aquilo que você acha que você precisa, e você faz aquela oração de união com Deus. E aí, mais à frente, você recebe aqui alguma instrução, alguma ideia, e você se comporta no mundo não egoicamente. Se você se comportar egoicamente, você vai ser rejeitado, né? Então, você vai ter sucesso no mundo quando você estiver genuinamente atuando de forma amorosa, em que você está fazendo coisas que não são só para você, são coisas que você está fazendo para todo mundo. E quando você está fazendo coisas que é para todo mundo, as portas se abrem de uma maneira inacreditável. A minha irmã, por exemplo, não estou dizendo do ponto de vista pessoal dela, mas desde o ponto de vista do que ela faz, do que ela acredita, é em filantropia, né? Então ela faz um movimento danado, mas ela está fazendo aquele movimento, todo mundo sabe que aquele movimento que ela está fazendo não é um movimento para ela, minha irmã, é um movimento para a instituição que é o Saúde Criança no Rio de Janeiro. Então ela faz aquele movimento e ela saiu do nada e hoje em dia, vamos dizer, é uma instituição enorme, né? Porque não só ela, mas todo mundo mais está fazendo isso. E por que as portas se abrem? Se abrem porque as pessoas estão vendo que aquelas pessoas estão fazendo um movimento, dedicando o seu tempo para a filantropia e não para elas. Aí as portas se abrem. A mesma coisa conosco. A gente vai interagir, seja em negócios, seja na família, seja no que for, né? Se as pessoas começam a sentir que aquelas pessoas que você está fazendo alguma coisa que é somente para o seu próprio interesse, que não é do interesse da comunidade, então você não vai ter sucesso, né? As pessoas vão te rejeitar. Beto, você falou isso do sucesso, eu lembrei dessa outra parte aqui do parágrafo que ele fala assim que não há nenhum desafio para um professor de Deus. Desafio implica a dúvida e a confiança na qual os professores de Deus descansam em segurança faz com que a dúvida seja impossível. E eu acho que aqui, na verdade, no fundo, ele está falando de autodúvida, né? Porque o desafio que a gente tem aí na vida, as coisas que a gente tem que fazer, até quando fala em desafio, eu já penso alguma coisa assim de, sabe, eu penso no livro dos recordes, meu filho adora o livro dos recordes. Então, eu já penso nessas coisas, eu coloco um desafio para mim, eu tenho o desafio de, sei lá, conseguir me relacionar com fulano de tal bem, que é uma pessoa com quem eu não tenho dificuldade, enfim. Mas, no fundo, é porque eu não sei quem sou, né? E depois ele continua falando lá que descansam em segurança e faz com que a dúvida seja impossível, né? E aí, por isso, eles só podem ter sucesso. Se eu sei quem eu sou, não existe desafio realmente para o professor de Deus, né? Então, é por isso que só pode ter sucesso, até porque o que eu consideraria fracasso, não é um fracasso. E se, de repente, um projeto até como esse, né, de repente as pessoas não contribuiriam, não tem fracasso nesse sentido, né? Daquilo que eu quero empreender, Hoje eu estava voltando, eu fui visitar uma cidade vizinha aqui, e eu estava voltando no carro, estava ouvindo uma entrevista do Moji, num site que chama, num canal de YouTube que chama Buddha at the Gas Pump. Eu estou ouvindo também isso. Você está ouvindo também? É muito legal, né? Eu ouvi do Moji, eu ouvi da Anita Mojani, aí eu estava ouvindo do Adyashanti, muito, muito legal. Ele entrevistou o David também. Entrevistou o David, eu ainda não ouvi o do David. Então, vou fazer um comentário do que a Juliana está falando. Esse vamos dizer, uma pessoa, né, que também é uma pessoa avançada em termos de espiritualidade, que ele resolveu mostrar, né, fazer entrevistas para mostrar a quantidade de pessoas e a profundidade
que tantas pessoas, ele até agora ele tem feito nos Estados Unidos, já estão avançados em termos de espiritualidade. Porque todo mundo fala assim, ah, não, poxa, então o mundo está avançando em termos de espiritualidade. Aquilo ali é a prova, né? Ele chamou de Buddha in the Gas Pump. E ele já fez mais de 400 entrevistas com seres que estão com muita luz, né? Então, você consegue ouvir eles falando, você vê a profundidade daquelas pessoas com que estão conversando com ele, durante 1h30, entende? Então, na verdade, existem, só nos Estados Unidos, pessoas que falaram com ele 400 Cristos, né? Vamos dizer assim, né? Que antigamente você tinha um, né? E agora eles não são Cristos totais, ainda tem muita coisa para aprender e tal, mas já estão bem perto de uma total iluminação. Então, 400 é muita gente. Quem fala inglês, eu acho que vale a pena entrar no site Buddha in the Gas Pump, que estão as entrevistas com toda lá. Eu esqueci o que eu estava falando. Mas tudo bem. Não, eu ia falar alguma coisa que o Mojo falou, mas eu esqueci completamente, mas está tudo bem. E aí, só para esse parágrafo ainda, ele fala, o mais legal de tudo é que Jesus fala que qualquer escolha que você fizer, você não está fazendo só para você, você está fazendo por toda a humanidade. E mais eu tenho tido esse sentido, assim, sabe? Essa sensação de que parece que a cada momento em quando eu tomo uma decisão, eu tenho essa sensação de que não é só para mim, é para uma mente maior. Então, esse senso de responsabilidade, sabe? De saber, porque a cada vez que eu escolho pelo amor, eu estou mostrando para as outras pessoas, sem que eu diga nada, não preciso dizer nem me comportar de determinada maneira. Aqui na minha mente mesmo, eu percebo quanto isso é importante para todo mundo. E mais do que isso ainda, ultimamente, assim, eu tenho tido, assim, umas experiências ou uma consciência das pessoas que tem na minha vida, até nesse contexto, né, Roberto, eu te mandei uma mensagem aí de reconhecer, assim, aquilo que, sabe, que a pessoa tem de bom. E esses dias eu estava pensando, assim, que eu assisti um TED também, quando eu estava voltando da minha mãe no avião, de uma moça que dizia que, inspirada na mãe dela, a mãe dela escrevia cartas analógicas, papel e caneta, né? Olha que pré-histórico, mas a mãe dela tinha esse costume de escrever as cartas para as pessoas. E essa moça, ela era muito depressiva e eu não sei como ela se recuperou, enfim, eu sei que ela fez um projeto onde ela convidava as pessoas a escreverem cartas de amor e deixar numa caixa na cidade para quem quisesse pegar aquela carta de amor e ler. E ela falou que é impressionante tanto de resposta que ela recebe das pessoas, né, que falam, nossa, era tudo que eu precisava ouvir, eu estava precisando dessa carta de amor, e eu fiquei pensando que, de repente, todos nós podemos ser mensageiros do amor e mandar esse amor, e de repente olhar para aquela pessoa, reconhecer, né, aquela pessoa verdadeiramente, e o quanto isso é importante, porque no fundo, eu percebi que a maior tendência que eu tenho é olhar para a parte que eu considero negativa, ou seja, que ataca aí o meu ser individual, né, então esse exercício, assim, é legal, as pessoas até se surpreendem, você pega e fala assim, ai, nossa, sabe por que você é incrível? Você é incrível por causa disso. A pessoa fala, nossa, o que aconteceu, né? O que você bebeu? Então, aí você percebe o quanto isso ainda é antinatural. O David Hoffmeister me disse mais de uma vez, né, que falando sobre as viagens dele pelo mundo inteiro, e ele dizia, não tem nada a ver com a viagem, pô, não tem nada a ver com um relacionamento especial com ninguém. Eu estou querendo ajudar a acordar a mente do Cristo. Esse é o propósito maior, né? Eu e todo mundo que trabalha comigo estamos querendo ajudar a despertar a mente do Cristo. É isso que interessa. Isso é muito lindo. E é um pouco o que a gente está fazendo aqui. Estamos aqui juntos, fazendo uma escala infinitesimal e tal, mas estamos tentando nos ajudar e ajudar os demais depois que vão ouvir essa reunião desse mesmo propósito, né? Então, é um propósito que não é um propósito egóico, né? Estou fazendo isso para mim. Estou fazendo para mim também, né? Todos nós aqui. Estamos fazendo para nós também, mas estamos fazendo também para todo mundo mais depois que vão poder ouvir o que a gente está conversando. Eu queria... Que, baseado no que vocês falaram aí, Juliana e Roberto, né,
e que me chamou a atenção é logo a primeira frase do segundo parágrafo, né? Paz da mente que experimentam os professores de Deus avançados se deve, em grande parte, à sua perfeita honestidade. E eu estava me lembrando, né? Em muitos momentos, o quanto eu fui desonesta comigo mesma, porque quando eu via qualquer sombra em mim, eu não queria ver, eu negava. E a negação é uma forma de você entrar em conflito, porque você está negando algo que vem, né, e que está ali para ser visto. Quando você não quer olhar para determinada coisa, tem um pensamento, eu acho que é da neurolinguística, que fala que tudo aquilo que você resiste, persiste. Então, não adianta negar, não adianta resistir, né? Aquilo vai tentar te encontrar de novo, né? Então, isso me fez lembrar as vezes em que eu tentei negar qualquer sombra em mim. E a paz que eu acho que ele fala aqui, né, que a gente experimenta quando a gente é honesto consigo mesmo, é quando você reconhece, ok, eu agora vibrei na sombra, né? Eu me perdoo por isso. E aí você alcança uma coisa que é muito importante, que é maravilhoso, que eu tenho sentido bastante por mim mesma, que é a compaixão, né? Você se perdoa e você entra naquele espaço da compaixão, né? Não é ainda assim, ok, não é o que eu quero sentir, mas eu senti. E eu me perdoo por isso, né? E eu me perdoo e eu continuo me amando por isso, né? E esse espaço da compaixão, ele te traz tanta paz, tanta quietude, né? E também te traz a confiança de que realmente tem algo por trás de tudo isso. Isso é maravilhoso, Zita. Esse é o curso. A partir do momento que você identifica a sombra ali e você joga a luz através da compaixão. Esse aqui é o trabalho que a gente precisa fazer para cada vez mais ou cada vez menos para a gente perceber sombra em nossa vida. Então, esse é o trabalho. Fala, Francisco. E é para toda a humanidade, né? Eu sou autotolerante, então eu reconheço em mim e por isso eu consigo tolerar no outro, né? Como que eu quero tolerar no outro se nem comigo mesma eu olho para o outro lado? É importante. Normalmente a gente não é nada tolerante conosco mesmo. Ah, não. Carrasca de mim mesmo. Só complementando aqui, o achei muito bonito que a Juliana falou, escolhe, quer dizer, só pode ter sucesso porque nunca fazem a própria vontade sozinhos. Escolhem por toda a humanidade, por todo mundo e por todas as coisas dentro dele. É muito interessante, mas é difícil porque nós estamos acostumados a pensar em corpos, pessoas e pessoas para nós são corpos, né, Juliano, Roberto, etc. E a gente tem a dificuldade de pensar em mente, uma única mente. O que eu faço não tem pensamentos privados, porque os meus pensamentos estão numa única mente, o seu pensamento está na mesma mente, logo não tem pensamentos privados. Né? E tudo então que eu faço abrange toda a humanidade. A diferença é que no professor de Deus é um sentimento diferente. Ele consegue ver isso, ele consegue ver que somos ou uma única mente. Uma mente dividida entre medo e amor, mas que ele opta pelo amor. E aí ele vai conseguindo, pelo menos se empenha essa sombra que é o medo, a desaparecer à medida que esse amor amplia, de forma que ele está se comunicando o tempo todo com a humanidade. Tudo para a humanidade. A coisa mais difícil é isso. Brevemente, eu tenho uma pessoa muito conhecida, até o meu afilhado, e ele tem uma mensagem no Face, ele tem um garotinho de meses e tal, a felicidade que ele tinha, né, a beleza do sorriso do garoto, isso é uma coisa bonita, não é? Da alegria do menino ao ver a mãe, muito bonito. Inclusive, mas existe outra dificuldade que a pessoa não percebe. Parece que a felicidade
está numa redoma, está ali dentro da casa dele, entre as pessoas que estão com ele. E quando ele estende o olho para fora, ele vê o conflito político no Brasil, porque ele posta muita coisa sobre essa problemática toda de política, blá, 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 tem um pensamento de direita, então é separatista, fragmenta tudo, mas vê o amor e a beleza no filho, na esposa e na família. Só que ele não consegue perceber uma coisa. Isso não pode ficar dentro para toda a humanidade. Nós somos uma mídia. Eu acho que o seminário faz isso conosco. Nos desperta para isso. Eu só posso ter a felicidade que eu desejo para o outro. Eu não posso ter nada mais, nada menos do que isso. É só. Obrigado. É muito legal isso que você está falando de ver o conflito do lado de fora. Esses dias eu estava lendo um curso de amor e justamente ele estava falando, enquanto eu estou aqui, parece que não é na minha porta. Ah, é lá em país, não sei qual país que vive em guerra, o conflito está lá. Ou então, nossa, aquela criança que está passando fome está lá, não está aqui, né? Essa coisa de achar que a gente consegue separar esses pensamentos pelo limite do nosso corpo. Roberto, a gente vai então na tolerância? Ah, o Nelson quer falar alguma coisa? Desculpa. Não, eu queria colocar, assim, obrigado pela oportunidade, assim, desculpe a falha técnica que deu na bateria do meu aparelho. Assim, me toca muitas coisas. Primeiro que, assim, que eu percebi logo que eu li uns tempo atrás, que o 1 e o 2, quer dizer, vem primeiro a confiança, a honestidade, a tolerância, isso aí são, eu entendo que são ele fala de traços, né, na realidade, passos importantes que você vai, ao assumir a confiança, você consegue chegar na honestidade, ele vai falando que aí depois vem a tolerância e tal. E uma coisa, para mim, fundamental é assim, nós nunca fazemos a própria vontade sozinhos, você está na unicidade, naquele momento de amor, de conexão, em que o ego está ali a serviço, não está nenhuma perturbação, estando na conexão do amor, você está na unicidade, você virou nem que os outros também não virem. Eu acho que essa interferência que a gente consegue fazer, embora pequenos grupos, né, de estudantes e aprendizes e professores de Deus, né, que eu me considero um aprendiz ainda, e já tenho prática em algumas coisas na minha vida mesmo, assim, você está conectado, você está interferindo, essa onda de pensamentos na mente certa vão interferindo em tantas mentes erradas quanto existem por aí. Eu acho que isso é uma contaminação positiva, que tomara que esse vírus pegue. Né? Minha torcida é essa, porque eu acho que eu vim aqui nessa vida muito envolvido nesse tipo de coisa, eu sentia sempre uma necessidade de como que eu posso ajudar o próximo. Quando me caiu esse curso nas mãos, nossa, eu achei o manual de instruções de como que eu funciono, como que tudo pode funcionar de onde eu vinha, mais ou menos assim, meio que aquela coisa da saudade de casa que algumas pessoas sentem, é bem isso. Eu acho que, assim, se a gente, né, focando, assim, o centro da minha observação seria, a honestidade é brilhante, porque ela tem dentro dela, sempre tem escolhas, né, a própria confiança também você escolhe confiar ou não, mas a primeira escolha é o amor, e a grande ajuda que a gente tem, que eu percebo, conforme você vai andando nas lições, é a grande ajuda do Espírito Santo e do nosso irmão maior. Acho que é isso que eu queria falar. Obrigado. Muito bonito, Nelson. Muito bonito. Muito bem colocado. Obrigado. Vamos lá, Ju, então, tolerância. Tolerância. 1. Os professores de Deus não julgam. Julgar é ser desonesto, pois julgar é assumir uma posição que não tens. É impossível haver julgamento sem auto-engano. O julgamento implica que tens te enganado nos teus irmãos. Como, então, poderia não ter te enganado contigo mesmo?
O julgamento implica a falta da confiança e a confiança continua sendo a estrutura sobre a qual se baseia todo o sistema de pensamento do professor de Deus. Deixa que isso se perca e todo o seu aprendizado se vai. Sem julgamento, todas as coisas são igualmente aceitáveis, pois quem poderia julgar de outra maneira? Sem julgamento, todos os homens são irmãos, pois quem haveria de estar separado? O julgamento destrói a honestidade e despedaça a confiança. Nenhum professor de Deus pode julgar e esperar aprender. Eu queria fazer uma pergunta antes só de vocês comentarem. Em inglês, a tradução para isso é tolerância mesmo? Vocês sabem? O quê? No original, lá em inglês, a tradução é tolerância mesmo? Boa pergunta, não sei, tem que ver. Eu só estou perguntando para criar aqui, sabe? Eu quero causar. Não, porque eu não gosto dessa palavra tolerância, gente. Eu vou pegar um livro ali em inglês, espera um instantinho. Não precisa, Roberto. Não, mas é legal você trazer isso. Eu acho que ela implica, a tolerância implica uma coisa, obrigação com alguma coisa, sabe? Eu tolero você, mas você está errado. Mas vai falando aí que eu vou pegar rapidinho. E aí eu fico pensando se de repente eles não quiseram dizer com compaixão, porque com compaixão você não julga, né? Com compaixão você sabe que você não pode julgar, né? E tolerância para mim é uma coisa que eu não suporto, eu não suporto essa palavra. Mas é legal você trazer isso, porque quando a gente fala tolerância, a gente pensa assim, é tolerar o mau comportamento de pessoas, é tolerar as diferenças. Eu tolero uma religião diferente, eu tolero os gays, eu tolero LGBT, eu tolero, sei lá, os negros, né? Parece que é tão estranho isso para mim. Mas você vê como o conceito de tolerância nosso é focado nas diferenças, né? Porque eu tolerar é esse negócio. Oi? Em inglês é tolerance. Então é mesmo, né? Mas assim, também faz sentido, né? Baseado de que a gente está aprendendo a sair, a desfazer esse sistema de pensamento do ego, então realmente também tolerar também faz um pouco de sentido, no sentido de que a gente está indo degrau por degrau, né? Não, mas o ponto que talvez eu acho que é o mais forte aqui na questão da tolerância é não julgar. Eu vou te dizer, eu tenho uma dificuldade enorme em não julgar, né? Eu posso, vamos dizer, reconhecer, tem uma frase que ele fala no curso, ele fala assim, você não sabe a paz que você vai sentir se você parar de julgar, né? E quando a gente está falando sobre esse assunto, eu consigo entender o que ele está dizendo sobre essa paz. Porque realmente é um alívio, né? Não tem que mais julgar ninguém, né? Mas no dia a dia eu esqueço. Entende? No dia a dia eu esqueço. E eu gostaria muito de me lembrar. Né? Ainda bem que a gente está fazendo essa reunião, porque vai me ajudar a me lembrar. Não tem que julgar nada. Né? E aí você é tolerante com todo mundo. Eu acho que todo mundo esquece, né, de algum modo, né? Mas assim, julgamento, eu faço uma pequena distinção, né? Porque eu também não sei se eu estou me auto-enganando, mas julgamento implica em que você pode julgar, você pode condenar ou absolver. E a gente sabe que a gente não tem essa capacidade. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que eu uso a análise, né? Análise para tentar compreender alguns comportamentos e pessoas, entre aspas, né? Então, como é que vocês veem isso? Vocês acham que isso é auto-engano, que a análise é a mesma coisa que julgamento?
Eu acho, para mim, assim, eu estou tentando me defender, eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que até pelo conceito que a gente tem de tolerância, que esse mesmo que você trouxe, de que tolerar é aceitar ou ter a indulgência, ou ter essa postura de que sou mais santo e aí eu consigo aceitar as diferenças, já o pensamento por si só, quando traz a palavra tolerância, parte do princípio de que tem as diferenças, né? Essa coisa aí que você está falando de analisar, para mim, também tem acontecido, até por conta do que eu tenho feito, né? Que, assim, de trabalhar com essa coisa de terapia, de terapeuta, então de olhar isso que o Roberto está falando, de conseguir ouvir o que a pessoa está dizendo, além das palavras, porque ela não fala só com as palavras, né? E ao mesmo tempo, assim, eu acho assim, importante para mim, né? Estou falando pessoalmente para mim, essa questão da análise, contanto que eu tenho consciência de que não é contra mim, de que é um processo ali que a pessoa está fazendo, e até isso que você falou antes, da honestidade, de repente identificar que em algum nível eu também faço isso, ou ajo, de repente, igual a pessoa, né? E quando eu consigo analisar isso de maneira neutra, ou seja, sem... aí... E outra coisa também, né? Porque uma coisa é eu analisar para mim mesma. Falar, olha, aquela pessoa está fazendo isso, mas nessa situação ela está com medo, talvez é porque, sei lá, enfim, faço a minha análise. Outra coisa é eu falar assim, então, Tuzita, você viu o que o Roberto falou? E aí o Roberto, você não acha que ele está assim, assim, assado? E aí sim, eu acho que tem uma diferença, né, que eu posso, na minha mente, eu posso constatar esse pensamento, identificar esse pensamento, mas o que eu vou fazer com essa informação, eu acho que muda tudo, assim, né, o que eu vou fazer com essa informação, eu vou lá, vou levar, vou mostrar, ou de repente também, até nisso, assim, de novo, por conta desse meu trabalho, qual que é, eu fico às vezes também nesse limiar, assim, tá, então eu vou chegar para a pessoa e falar, você percebeu essa sua tendência, não sei o que lá, e tal, uma coisa é isso, e outra coisa é chegar e falar para a pessoa, você não para de fazer isso, você é incorrigível, você sempre volta nisso, né, na questão da crítica. Então, eu acho que tudo, inclusive, até quando eu identifico, né, porque aqui ele está falando, que nem o Roberto está repetindo, está falando dos professores avançados, mas quando eu identifico aqui que eu faço isso, eu sempre posso usar tudo para o Espírito Santo, eu sempre posso usar isso para outra coisa, de repente eu posso usar também identificando no comportamento do outro algo que eu não queira fazer, e pode servir como parâmetro para mim, para que eu não faça, por exemplo, né? Olha só, essa questão do julgamento é radical, tá? Então, ele até coloca que, vamos dizer, nós nunca vamos conseguir chegar no sexto estágio da confiança se a gente não parar de julgar total. Então, agora, descendo um pouquinho mais para baixo, julgamento no sentido também de condenação, né? Então, você pode olhar para o teu paciente, vamos dizer, e ver que ele está, vamos dizer, fazendo, sei lá, ele está mentindo vamos dizer, para a mulher dele, ou ele está, vamos dizer, traindo a mulher dele. Então, se você olhar para aquela situação e condenar, falar, esse cara é um filho da puta, está traindo a mulher, né? Nesse sentido, ou você olhar para ele com olhos negativos, né? Você está julgando. Então, e normalmente eu faço muito isso, porque você está no dia a dia, então você tem em termos de trabalho, alguém faz um comportamento, e eu falo, esse cara está mentindo, não é verdade, não é assim. Quer dizer, eu não olho para ele com os olhos do Cristo, de jeito nenhum, entende? E aí é que eu acho que eu peco. Porque quem que acaba perdendo sou eu, só tenho eu, né? Não existe ninguém mais lá fora. Eu acho que a gente tem que olhar para as pessoas com cara de paisagem. Tem que olhar com cara de paisagem, né? Ou de samambaia. Olhou e aquela cara de samambaia não se incomoda com nada do que a pessoa falar. A minha mulher, meu Deus do céu, se eu conseguisse olhar para ela com cara de samambaia, entende? E eu entro nas conversas, né? E quero trocar, e quero que ela tenha uma outra opinião, ou outras pessoas, eu quero que tenha outra opinião, e isso só me prejudica, barbaramente.
Se você tem cara de samambaia, entendeu? A paz te invade. Nada vai te tirar da paz de Deus. Por isso que eu estou dizendo, essa questão de julgamento é radical aqui nesse curso. Não dá para dar uma meia sola, não. É total. Aquela história de que bateu numa face e dá a outra. Claro que você vai poder conter, né? Uma criança que vai botar a mão no fogo, você contém, mas no sentido do julgamento, é o meu entendimento em relação a esse curso. Ele é radical, ele diz, faz cara de samambaia para tudo, né? Não se envolve com nada disso. Mas, ilusório. não, mas até pensando assim na cara de samambaia, o problema todo é que a gente acredita que a gente é diferente da samambaia, né? Então, trazendo aqui para o nível que a gente acredita que está, e até me lembrando de uma palestra que eu vi muito recentemente do Marco Schutz, que aí a gente traz para esse, eu posso no nível do meu personagem, no meu ego, entender isso que a Fazenda falou, eu julgo e falo, nossa, isso aqui eu não gosto, mas eu posso também não me identificar com aquilo, não me apegar com aquilo, e num nível maior, do ser maior, o ser maior está com cara de samambaia, mas eu posso olhar para o meu personagem aqui, para o meu eu pequeno, e para saber que tem um gostar e não gostar. Se você mantém um ser maior com cara de samambaia, tá tudo bem. É, exatamente. Aí eu posso, no meu ser pequeno, falar, olha, eu não gosto disso, mas sem me identificar com aquilo, né? Sem casar com esse não gosto. Fala, desculpa. Sabe por quê? Até, eu também, eu fico assim, né? Porque eu acho, é que nem eu falei no começo, o julgamento implica ou condenação ou absolvição, né? E a gente sabe que a gente não tem essa capacidade. Mas às vezes, você recebe um tipo de comportamento ou um tipo de resposta que você, eu, por exemplo, né, eu recebo às vezes algum tipo de comportamento ou de resposta que eu sei que aquilo não tem nada a ver comigo. Não, não tem, eu acho que nem tudo é projeção. Vamos tomar como exemplo Jesus, tá? Tudo que Jesus viveu, então, é porque ele projetou tudo aquilo? Não. Né? Ele estendeu o amor, mas egos fizeram com ele o que fizeram. Né? E ele era só amor. Né? Então, nem tudo é projeção. Então, assim, acho que também nem tudo é julgamento, mas a gente tem que saber como é que a gente está analisando e quando a gente está julgando. Eu quis saber de vocês porque eu falei, vai ver que eu estou sendo muito autoindulgente comigo mesma. Mas, assim, eu percebo uma diferença quando eu julgo, porque ou eu condeno ou eu absolvo, e quando eu analiso, sabe? Olha, tal pessoa está agindo assim, tudo bem, pode até ser porque lá atrás eu também já fiz isso. E eu reconheço esse comportamento que eu também já tive. Mas na análise, eu acho que não tem julgamento. A análise é mais ou menos isso que você falou, Roberto, de cara de paisagem. Só que sem lembrar que eu estou fazendo cara de paisagem ou de achar que eu estou fazendo cara de paisagem porque eu estou num nível acima, então vou fazer cara de paisagem. Né? Não, porque se você pensa, tá? De acordo com esse curso, é a verdade que a gente está vivendo, né? Que é tudo um sonho. Que, na verdade, todos os nossos corpos, tudo que está acontecendo, são todas imagens de um sonho. E você pensa nos sonhos que você já teve na sua vida, ficar dando importância e querer analisar se aquela pessoa durante o sonho agiu corretamente ou não agiu corretamente, ou deveria ter pensado de outra forma, ou ter dito. É uma bobagem. Então, desde o ponto de vista do ser desperto, a coisa muda muito de figura. Se você olha para tudo, né, e eu não faço isso ainda, gostaria muito de fazer, mas é olhar para tudo com essa certeza do sonho. Esse sonho, que importância tem, meu Deus do céu? Que qualquer pessoa disse isso, aquilo, outro. Mas tem, né? É assim, às vezes também eu brinco comigo. Não né? tem. Não, às vezes também eu brinco comigo.
sonhar não é o problema é quando o meu sonho cruza com outro sonhador, quando eu, sonhadora, cruzo com outros sonhadores, e os dois egos se encontram. Mas por quê? Né? Por quê? Porque aí que vem o atrito, né? Ele pode estar fazendo o que estiver fazendo, Tuzeta, é um sonho. Não é importante. Mas até o próprio o Ken Wapnick, eu assisti um vídeo dele que ele dizia isso, justamente, que ele falava, enquanto no nível metafísico, no nível 1, não é importante nada o que você faz aqui, no nível em que nós acreditamos estar, tudo é importante sim, porque tudo pode ser usado, tanto para um lado como para o outro. Né? E aí eu entendo, por outro lado, isso que você está dizendo, vou ficar perdendo tempo analisando as pessoas, não é isso, né? Eu acredito que a Tuzeta estava falando, tipo assim, aconteceu aquilo lá e eu também acredito nisso, que não é que é tudo projeção, se alguém matou alguém é porque eu também mato, não é isso, mas é porque na minha mente eu enxergo essa possibilidade, eu acredito que é possível que alguém seja assim, essa que é a minha projeção, né? Não que eu seja igual a outra pessoa, eu também acho isso. Às vezes eu falo, não, mas assim eu não sou, assim. E olha que eu sou muito, muito, muito autocrítica, né? Mas por isso que é bom tomar cuidado, até, por exemplo, aqui no grupo de estudos de São Carlos, quando a gente tinha o presencial, tinha muita gente jovem, né? E aí você entra nessa de tudo sonho, tudo sonho, tudo sonho, então o que importa? Por que eu vou estudar? O que importa a profissão? O que importa isso? O que importa aquilo outro? Então, assim... E essa palestra do Ken, vou ver até se eu lembro qual era, porque eu cheguei a transcrever e traduzir, mas assim, se num nível metafísico não tem importância nenhuma, porque é tudo um sonho, no nível que eu acredito estar, cada detalhe tem importância. Até tudo, assim, todo e qualquer detalhe, né? O que eu digo... Mas, Ju, olha só, o que a gente está estudando aqui está falando sobre o julgamento. Então, se a gente consegue, nesse trabalho aqui, a gente perceber, por exemplo, que eu estou percebendo, que eu continuo julgando e que isso está me prejudicando, então esse aprendizado é muito importante para mim, né? O meu avanço. Então, não é que você, vamos dizer, você fazer esse trabalho dentro de você, se você tentar se entender com verdade, com transparência, aquilo que está acontecendo com você não seja importante. É importante para o seu avanço espiritual. Mas, desde o ponto de vista verdadeiro, o que a pessoa falou, deixou de falar, não tem a menor importância. É perecível. Né? Se você pensa o seguinte, uma foto minha, né, que eu tenho várias fotos. Daqui a 250 anos, se alguém pegar uma foto minha e mostrar assim, quem é esse cara aqui? Quem é esse cara? Babou esse cara, ninguém sabe de onde é esse cara, esse velho aí, ninguém sabe quem ele é. Entende? Vai que você vira Roberto Chante da vida e vai importar. Não vai importar, não vai. Daqui a um tempo maior já sumiu. Todos somos importantes, por favor, não somos parte, não somos fractais. Como a mente única, sim, mas vamos dizer, como imagem, não fractais da fotografia, porque, vamos dizer, na fotografia você, vamos dizer, coloca a imagem de uma coisa muito evidente. E é isso, a gente fica dando importância à nossa imagem. É verdade. Mas você trouxe umas... Sobre a tolerância, eu queria só falar uma coisa. Bom, aquilo que eu tenho dificuldade de tolerar no outro, provavelmente é porque eu não tolero em mim. E como é que eu posso crescer, me desenvolver, eliminar minha sombra, se eu não consigo olhar para ela? Porque a intolerância, a sombra é difícil de ver, mas a intolerância não me permite que eu a veja, ou que eu a traga até a luz, não é assim? A integração das partes se dá. Eu trago a sombra, a luz, e então a sombra se desfaz. É isso mesmo. Ainda tem esse pedacinho aí. E a intolerância? Então, eu não sei, é só isso. A tolerância está claro aqui que é uma característica do professor de Deus. Então, o que é que me impede de ser tolerante?
com o outro ou comigo. O que eu preciso aprender? Como eu posso aprender a ser tolerante? Qual a importância que ela tem para mim? É isso. A importância é enorme da tal da tolerância. Para a nossa paz de Deus. Tolerância sem implicância. E tem esse pedacinho que você falou aí agora, que também, normalmente, quando você julga, é porque você está projetando. E você trouxe um aspecto legal também, Roberto, porque essa coisa do julgar. É só olhar para como eu estou me sentindo. Estou me sentindo indignado, bravo, magoado, chateado. Então eu julguei. Agora eu posso, de repente, só olhar, entender o que está acontecendo e não sentir nada. Então, ótimo, é isso que temos que fazer. É. E aí eu já sei o que eu estou fazendo, se eu estou julgando, se eu estou simplesmente porque observar também é importante. Com certeza, daí você tem, aí, nesse momento, você tem a consciência de você está em qual das mentes, na certa ou na equivocada. Ponto. Não é? É isso mesmo. Ó, você quer, deixa eu acordo pela manhã e depois que eu faço o café, eu sempre leio o livro, leio o Curso de Milagres. Então, eu me sinto lendo o Curso de Milagres. É algo que me faz muito bem. Né? Traz muitas boas emoções. Depois, um pouco mais tarde, aí eu pego o celular, eu dou uma passagem no Face. Aí eu percebo que vem aquelas postagens da atualidade política, e aí eu já me envolvo com aquilo. Aí se eu parar um pouquinho, eu vejo o que está acontecendo com mim. Meu Deus, que diferença fantástica. Eu não tenho que olhar isso aqui, eu tenho que deixar de vigilar, porque eu estou permitindo que tudo isso destrua a minha paz interior. A paz interior que eu tinha acabado de conquistar e era maravilhosa. E vem os insights, vem os pensamentos. Quer dizer, a inspiração vai desaparecendo, vai ficando a irritação, vai vindo a intolerância, vai vindo a raiva. Fecha esse negócio, para isso. Você entende? Então, o que a Juliana falou é perfeito, né? Eu acho que a observação das nossas emoções, do que eu estou sentindo, é muito revelador. É muito revelador de que se eu estou julgando ou não estou julgando, ou se eu estou no ego ou no Espírito Santo. Né? E eu pude comprovar, e hoje isso veio com tanta clareza para mim, que eu pensei, por que eu estou olhando esses comentários políticos? Para que eu estou olhando isso? Não dá absolutamente nada para isso. Né? Então, é isso. Bom, muito bom tópico. Vamos mais um lá, gentileza? Vamos lá. Quarta, gentileza. 1. O dano é impossível para os professores de Deus. Eles não podem infligi-lo nem sofrê-lo. O dano é o resultado do julgamento. É o ato desonesto que segue um pensamento desonesto. É um veredito de culpa para um irmão e, portanto, para a própria pessoa. É o fim da paz e a negação do aprendizado. Demonstra a ausência do currículo de Deus e a sua substituição pela insanidade. Nenhum professor de Deus pode deixar de aprender bem cedo no seu treinamento que causar dano oblitera completamente a sua função na sua consciência. Fará com que ele fique confuso, amedrontado, raivoso e desconfiado. Fará com que seja impossível aprender as lições do Espírito Santo. E o professor de Deus também não pode sequer ser ouvido a não ser por aqueles que compreendem que o dano de fato nada pode conseguir. Nenhum ganho pode dele advir. Nossa, impressionante.
Esse parágrafo aqui é incrível, né? Ele está falando do perdão, no fundo, né? Porque o dano é impossível para os professores de Deus. Se eu sei quem eu sou, eu sei que ninguém pode me causar dano. E aí eu paro de sofrer os efeitos daquilo que eu acredito que a outra pessoa fez. E esse é o verdadeiro perdão, né, que o curso traz. E aí, é interessante essa última frase aqui, me chamou a atenção enquanto eu estava ouvindo, que nenhum ganho pode advir dele, né, porque quando eu sinto esse dano em mim, ou seja, eu tenho um ganho secundário, porque quando eu sinto o dano, eu sofro os efeitos de algo que alguém fez para mim, o meu ganho secundário é eu sou a vítima inocente e o outro é a pessoa má. Então, sempre para tudo, para o ego tem isso, você perde, mas você ganha, né? Não tem o ganha-ganha para o ego, você tem que perder alguma coisa. Eu me dano, literalmente, mas eu provo para o outro que ele é o mal, né? Que ele é a pessoa ruim. E aí eu não pratico o verdadeiro perdão. Isso vem como consequência do julgamento, né? A gente julgou e aí a gente tem aquela vontade de ser pouco gentil, de ser agressivo. E aí, na mesma hora, toda a paz, como falou o Francisco, toda a paz de Deus que eu trabalhei para ter, vai tudo embora. Porque você perdeu a sua gentileza, o seu amor, o seu carinho pelo irmão que está do teu lado, pelas coisas que estão acontecendo, né? Ele fala do veredito também, que a Tuzita também falou. O veredito, né? O juiz bateu o martelo. Ah, entendi. Mas eu acho esse passo mais fácil, você ser gentil, né? Muito mais fácil do que não julgar. Porque a questão da gentileza é uma característica muito própria nossa, né? A gente normalmente já é gentil. A não ser que você esteja vibrando muito mal, mas a pessoa que esteja vibrando bem ou razoavelmente bem, ela vai ser gentil. Ela não vai ser, vamos dizer, agressiva com as pessoas que estão do seu lado. E mesmo quando fizer um julgamento e fizer algum tipo de agressividade, ou vai primeiro perdoar aquela pessoa na nossa mente, que já aprendeu que perdoar é bom para nós, ou vai se perdoar também, quer dizer, aquele dano que vai ser realizado vai ser rapidamente, vamos dizer, superado. Então, para mim, ser gentil é mais fácil do que não julgar. Eu gosto, a Maria Amélia uma vez me disse, onde tem gentileza, o ego não pode estar, então seja gentil com você mesmo, não se cobre tanto, né? E então, isso que você está falando da gentileza, eu já sei, né? Qual foi a escolha que eu fiz. E também concordo, ser gentil é mais fácil. Um sorrisinho, básico. Mas acontece que a gentileza, ela está alicerçada em cima da confiança e da honestidade. E da tolerância também, que é implicada, mas particularmente da confiança e da honestidade. Eu posso ser gentil em várias circunstâncias com alguém, num gesto, numa palavra, mas posso estar morrendo de raiva por dentro. No entanto, posso sorrir naquele momento e a pessoa achar até que eu estou sendo verdadeiramente gentil. E aquilo não estaria sendo gentil. Na falta de gentileza. Então, essa gentileza, ela tem que estar assentada na honestidade e na congruência. A congruência que faz o alinhamento do pensar, do sentir, do falar, do agir. Ou até mesmo, né, eu posso ser gentil, mas com o objetivo de ter algum ganho secundário, né? E aí já não é mais gentileza, né?
Porque eu acho que, assim, muitas vezes o que acontece é isso, né? A gente usa a gentileza como uma forma de manipular, né? Manipular. Eu quero receber tal coisa, então eu vou ser gentil, vou ser bonzinho, para ver se eu conseguir aquilo, né? E às vezes isso não dá certo e a gente mostra, né, que está realmente vibrando no ego, né? É o tal people pleasing, né? É você tentar ficar agradando as pessoas para poder obter. Quando você faz isso, e todo mundo faz isso num nível ou no outro, você acaba se sentindo culpado, porque você não está sendo honesto. Então, é por isso que, assim, né, que quando você falou da coisa de que normalmente, né, a gente é gentil, que isso é mais fácil. Eu não considero tão mais fácil, não. Tão fácil assim, não, porque eu percebo isso, né, que às vezes tem a gentileza da manipulação. Você quer receber uma determinada coisa e você é gentil para receber aquilo que você está querendo. Então, a verdadeira gentileza mesmo é fruto realmente de um alinhamento. E sem expectativa de resultado, né? Se eu espero o resultado que seja... eu não sei se foi aqui que eu contei a situação lá de uma pessoa, enfim... Mas que eu falei alguma coisa que, no fundo, era na minha cabeça muito legal, e esperar que a pessoa do outro lado falasse, nossa, que lindo, que maravilhoso e tal, e eu me flagrei nessa expectativa. E, de repente, a pessoa do outro lado falou assim, ó, tá, continua na mesma, você continua sendo uma pessoa péssima, né? E aí, de flagrar essa necessidade da expectativa. E aí, sim, eu vejo que eu não estava... Eu estava esperando o resultado e não... Exatamente, sendo gentil, né? Tem um seminário que o Dr. Ken fez sobre ser gentil. O tempo falou o seminário inteiro só sobre essa característica. Ele abriu o seminário falando que havia um monge, vamos dizer, uma ordem qualquer na Índia, e que a única regra que existia na ordem era ser gentil, seja gentil, be kind. E quando você está sendo gentil, tudo mais, genuinamente falando, né? Tudo mais vem disso. E você, vamos dizer, também interagindo com as pessoas, você vê o quanto que aquela pessoa está vibrando bem pela quanto gentil aquela pessoa está sendo. A pessoa que está vibrando mal, né, e as consequências enormes de quem está vibrando mal, vamos dizer, ela não consegue ser gentil, ela é ríspida e agressiva o tempo todo. Ok, último parágrafo. Vai lá, Ju. Dois. Portanto, os professores de Deus são totalmente gentis. Necessitam da força da gentileza, pois é nisso que a função da salvação vem a ser fácil. Para aqueles que querem causar dano, ela é impossível. Para aqueles que não veem significado no dano, ela é meramente natural. Que outra escolha além dessa pode ter significado para quem são? Escolhe o inferno quando percebe um caminho para o céu. E quem escolheria a fraqueza que não pode deixar de vir do dano em lugar da força infalível, totalmente abrangente e sem limites da gentileza? O poder dos professores de Deus está em sua gentileza, pois compreenderam que seus pensamentos maus não vieram nem do Filho de Deus, nem do seu Criador. Assim, uniram os seus pensamentos àquele que é a sua fonte. E assim, a vontade deles, que sempre foi a dele próprio, é livre para ser ela mesma. É muito lindo isso, né? Yara, querida, seja bem-vinda.
acabei de chegar. Tudo bem para vocês? Oh, estava com saudade. Oi, e ela, seja, que bom sentir essa tua vibração boa pra cima. Nós estamos terminando a reunião, mas a gente gravou, mas foi uma reunião muito legal aqui sobre as características dos professores de Deus e você vai poder ver, então, depois de acabar a reunião aqui. Ah, que bom, que bom. Agradeço muito, que bom. Eu fico, vamos dizer, quando você vê uma frase como essa, né? Aquele que é a sua fonte, e assim a vontade deles, que sempre foi a dele própria, é livre para ser ela mesma. Quando você ouve uma frase dessa no curso, você fala assim, meu Deus, esse cara está falando a verdade de uma maneira tão poética e tão linda, né? Emociona. Eu fiquei emocionado quando eu ouvi isso. Eu já tinha lido, mas ouvindo essa gravação que vocês colocaram, tem um tom diferente. Tive uma outra revelação aqui. Fiquei muito tocado por uma conexão muito forte. A leitora, ela se emocionou. Eu tive a sensação de que ela se emocionou no final da frase. Quando ela diz que sempre foi a dele próprio, é livre para ser ela mesma. Eu tive a sensação que a voz dela mudou. Eu não sei se fui eu, se foi ela. Não, é a beleza do texto mesmo que emociona. Tem uma outra pessoa também que eu já ouvi falar que diz assim, se você nunca chorou lendo esse curso, então você não está fazendo o curso. Parou muito, viu? Caramba! Nossa. E também, se nunca quis jogar na fogueira, você também não está fazendo o curso de Direito. Olha só, Juliana, jogar na fogueira nunca passou pela minha cabeça. Mas é difícil passar um dia sem chorar. Eu pensei que você ia falar, mas no mar, no vaso sanitário, eu já pensei. Eu estava aqui pensando sobre a gentileza, né? E em que momento, em quais momentos que eu experimento isso, né? E aí me veio a lembrança agora, né, do David, né? Gente, tem gente mais gentil do que o David? Não tem. E aí, gentileza também pode ser gentileza, a gente pode talvez substituir por amável, né? Por amor, né? Porque é uma pessoa tão amorosa, o Muji também, né? Que eu já tive com o Muji também algumas vezes. E outras pessoas assim. Então, aí é que você entende realmente o que é gentileza, o verdadeiro significado da gentileza, né? De ser amável, né? Da gentileza mesmo. E o que é usar esse atributo sem receber nada em troca, só pelo fato de se doar, né? É muito lindo. É muito lindo. Se você teve com hoje, eu fico feliz por você, porque deve ter sido uma senhora experiência. Eu vi agora recentemente um seminário que ele deu de um mês, né, lá no Himalaia, na Índia, uma cidade chamada Ajikisha, esqueci o nome da cidade agora, mas é uma cidade, vamos dizer, tradicional, de pessoas que vão para lá para poder se iluminar no Himalaia. E ele fazia um seminário de quarta até domingo, todos os dias. E está no YouTube isso, né? E é uma coisa, né? As pessoas ao redor e a devoção a ele e tal. E é uma pessoa de uma simplicidade assim, né? Inacreditável, não compara em circunstância nenhuma. Absolutamente gentil e amoroso. A palestra não, a entrevista que ele deu, que eu estava ouvindo, o cara começa falando assim, eu li a sua biografia no seu site, tá, mas eu não quero entrar nisso, porque acho que eu percebi que você não gosta de falar disso, mas vamos falar assim, vamos supor que você estivesse no aeroporto e você nunca tivesse me visto antes, como você costuma se apresentar? E aí ele falou, não, eu não me... Como é que a palavra que ele usou é engage.
Tipo, eu não ponho esforço numa atividade como essa. Eu não vou chegar numa pessoa, oi, tudo bem? Eu sou o Moody, eu sou não sei quem, e ficar falando e descrevendo meu personagem. A comunicação simplesmente acontece quando ela tem que acontecer. Eu tenho uma confiança de que as conexões acontecem da maneira como tem que acontecer, que não tem nenhum impulso de tentar fazer esse movimento para me conectar, porque eu acredito que o que já foi, inclusive, ele falou. E aí ele fala isso dando risada, ele é super simpático, assim, na verdade eu estou ouvindo, porque eu baixo e ponho no carro, né, eu achei, assim, incrível. Mas imagina a alegria que ele sente por ser ele, né? Uhum. Exato. Exato. Mas, assim, eu ficava ouvindo ali, estava ouvindo, nem acabei de ouvir ainda, mas, assim, esse sentimento de paz. Roberto, eu queria fazer só já que a gente está falando aí dos professores, eu queria fazer um convite aí para vocês, que não sei se vocês viram, o Grupo Mera anunciou que vai ter uma conferência de um curso em milagres em outubro. Geralmente em outubro é quando tem as conferências, porque é o momento em que a Helen ouviu pela primeira vez, né, a voz de Jesus, e vai vir esse professor Piquet Nesby, que é tcheco, e ele escreveu aquele livro Cure-se através da Paz. Então, há 2 anos atrás, eu fui na conferência em Salvador, e foi para mim, assim, foi o momento em que por isso até que eu estou aqui com todos vocês, porque eu me conectei fisicamente, levei o meu corpinho lá para Salvador, né, mas o que eu queria dizer é que nessa conferência aí de 3 dias, que na ocasião foi com o John Mundy, foi assim, a sensação que eu tinha mesmo, era a mesma sensação que eu tive quando eu fiz o seminário do David, né, de você ficar inserido nesses conceitos de um curso, até você conhecer outras pessoas que falam a sua língua e tudo isso, assim, uma oportunidade incrível de se conectar. E foi com ele? Foi com ele? Foi com John Mundy, né, em Salvador, e agora vai ser o Piquet Nesby, que eu não conheço pessoalmente, assim, mas, assim, tem o livro dele, Cure-se através da Paz, e ele vai vir lançar um outro livro, na verdade, no Brasil, que foi o que aconteceu com o John Mundy também, mas independente do professor que venha, eu acho que é aquela coisa, assim, em Salvador eram 120 estudantes ali reunidos, então, a oportunidade de se conectar com essas pessoas, e para mim, assim, mudou tudo depois disso, pelas pessoas que eu conheci, pelas conexões, que é uma oportunidade, dessa vez em São Paulo é muito mais simples, porque em Salvador era, né, tinha a questão do deslocamento, e aí para quem mora em São Paulo mesmo, dá para ir e voltar para casa, vai ser, acho que na Rua Martins Fontes, que é no centro, então eu queria só deixar esse convite, até porque eu sei que muitas pessoas assistem ao vídeo depois, mas, inclusive, alguém falou da voz, né, a Ana Maria Fernandes, que foi quem gravou o audiolivro, ela já confirmou a presença dela, então seria muito legal encontrar todos vocês ali. Com certeza, eu vou estar lá. Eu também, Carlos. Vou levar o meu corpo para lá. Corpinhos, vamos embora, vamos para lá. Vamos unir os corpícios. O convite, a gente tem que se inscrever em algum site? Tem, eu acho que até o dia, não sei que dia que é de julho, é R$590. E depois desse dia de julho, eu acho que, se não me engano, é R$690. Tem que se inscrever no site. Eu não sei se você mora em São Paulo, Nelson, né? Perto de São Paulo, né? Eu moro meio afastado, então, no caso, tem que reservar hotel, essas coisas assim, né? Assim, aliás, super afastado, não dá, né, Dani? Não dá para ir voltar todo dia para a conferência, mas para quem quiser, assim, fica o convite, é uma oportunidade incrível, assim, de conhecer outros estudantes, de ficar 3 dias imersos, assim, nesse todo esse conceito aí de um curso em milagres. É muito legal. Cada um levando a sua lampadinha, vai dar uma luz boa de todo mundo junto, hein? Vai ficar bom isso. Nossa, legal. Foi incrível, foi incrível. O Simone, a Daniela e Ramiro querem fazer algum comentário? Boa noite, alguma coisa? Boa noite, Roberto. Meu nome é Simone, né? Estava acompanhando aqui a Juliana, realmente foi um momento único meu também, nessa conferência tão único, né? Eu adorei, foi um momento assim, crucial na minha vida também, e ampliou a minha mente no sentido de entender mais o curso, principalmente a parte do texto, né?
que para mim é muito complexa, porque no curso realmente eu faço as lições, todos os dias eu estudo, realmente eu estou lendo muito texto, desde o dia que eu fui a essa conferência com o John, né? Inclusive eu comprei o livro dele, né? E fui também aqui do Rio de Janeiro com o Gary, né? E ele também. Ele esteve aqui no Rio de Janeiro um ano antes, os dois, que foi do Gary e dele. E para mim também foi um momento único, então é muito importante. E também tem o livro do Política Através da Paz, que até teve isso, a Juliana falou que vai haver conferência, porque eu acho que para mim também vai ser muito importante, né? Quanto mais tiver, melhor, né? Quanto mais a gente tentar compreender isso de uma maneira leve, muito é importante, porque para não ficar pesado na sua vida, né? A espiritualidade não tem que ser pesado, né? Tem que ser uma coisa muito leve, muito aberta, com muita serenidade, né? Então, é assim, eu levo o curso dessa maneira, né? Com muita serenidade, e era só isso que eu queria falar, né? E agradecer por estar aqui mais uma vez, né? Tentando me alinhar, né, com o Espírito Santo, porque eu acho que é dessa forma mesmo, né, nesses encontros, com as pessoas que estão nesse caminho. E é isso aí. Obrigada. Obrigado, e Simone. Até a próxima. Obrigado, Simone. Daniela. A Dani falou aqui que ela está sem microfone. Sem microfone. Ramiro. Oi, Roberto, está ouvindo? Estou ouvindo, estamos ouvindo. Eu quero só desejar boa noite a você, a Juliana, ao pessoal do grupo e agradecer a oportunidade de estar com vocês aí nesse momento. Muito obrigado. Valeu, Ramiro. Uau, que voz de radialista, né, Roberto? Uma voz forte. Tem que falar mais, Ramiro. Vamos participar mais. Parece aquele cara, o Flávio Siqueira. Pessoal, então, boa noite. Juliana, você quer falar sobre julho, como é que vai ser? Então, julho vai ser, a minha conexão vai ser aqui na mente, vai ser direta. Se eu aparecer no meio do seu sonho, não é miragem, a sua mente se conectou com a minha. E eu acredito muito nisso. Julho, eu não sei, Roberto, talvez, de repente, olha só, eu entre em... Se eu interromper total, a Juliana vai estar de férias, né? Mas, então, a gente também está querendo fazer essas reuniões, a gente está aprendendo que essas reuniões, talvez todas as semanas, ficam um pouco cansativas. A gente fazer essas reuniões a cada 15 dias. Então, daqui a 15 dias, eu faço a reunião sozinha, porque eu vou estar em São Paulo. E depois, daqui mais 15 dias, quem sabe a Juliana já está de volta. E aí volta a participar conosco. Tá bom? A Yara pode participar também. Em julho, não sei se... Eu também vou tirar férias nessa primeira quinzena de julho, mas talvez eu consiga, né, estar com você, não sei. Mas não sei, tá bom. Olha só, e as outras pessoas, vocês acham que vale a pena fazer a reunião ou a gente espera até elas voltarem em agosto? Roberto, Simone, outra vez eu vou viajar, né? Ao mês de julho praticamente fora, mas retornando em agosto, se continuar, eu pretendo. Então vamos retomar em agosto, tá? Voltar com vocês, sim, tá bom? Forçar uma barra para poder fazer uma reunião não vale a pena. A gente retorna, então, na primeira semana de agosto. Uhum. Bom, eu quero dizer que eu também vou na conferência do Grupo Melo em outubro, viu? Eba, muito bom. É resolvido isso. Que bom que a gente vai, né, se reencontrar a Juliana, eu vou conhecer o Roberto e todos os outros pessoalmente. Vai ser muito bom. O Nelson já é meu amigo de longa data, então vai ser bom. Muito bom. E uma boa noite, uma boas férias também para cada um de vocês. Né? Muito bom, então, pessoal. Ontem, até vou compartilhar com vocês que ontem a gente passou uma experiência muito bonita. Fechei mais um ciclo com um grupo de estudo de um curso de milagres aqui em São José, 35 pessoas,
um grupo muito alegre, muito feliz. Ontem a gente fez uma farra e o nosso certificado, como ideia do Nelson, foi um Espírito Santo lindíssimo das figureiras de Taubaté. A próxima reunião eu mostro para vocês, porque foi muito especial o nosso encerramento do trimestre. Foi lindo. E eu vou mandar uma foto do grupo para vocês conhecerem. Vai chegar o momento que vocês também vão me trazer os corpitos para São José, né? Eu vou levar o meu corpite para São José. Não me convida, porque eu sou oferecida e eu vou. Mas vem mesmo, vem mesmo. Ó, a Dani mandou um recadinho aqui. Ela falou que queria agradecer, que foi maravilhoso estar aqui hoje. Ah, e aí em agosto também, no primeiro final de semana de agosto, vai ter o filme de novo comentado. Vai ter o quê? O filme comentado de novo. Ah, tá bom. Então tá, pessoal, até a primeira semana de agosto, boas férias aí. E obrigado. Eu queria dizer que para a Juliana, que eu vi o vídeo dela lá no YouTube, o último que ela postou. Ninguém tinha ainda, eu acho que eu fui o primeiro a curtir. É sobre as comparações, como é, quando eu me comparo com alguém. Muito legal. Gostei. É o mais novo vídeo dela, viu? É do Miracle Choice, né? Uhum. Pro informativo do Miracle Choice do jogo, né? É isso mesmo, quando eu me comparo. Aquela quarta-feira, que não foi quarta-feira, quando você teve aqui, nós fizemos o jogo, tá? Eu levei para lá e jogamos. Ah, que delícia. delícia. Estava, mas nós jogamos. Ah, que ótimo. Mas agora precisava de outras oportunidades, como aprofundar um pouco mais no jogo. Sim, sim. O Roberto conhece o jogo? Conhece? Miracle Choice? Eu tenho o jogo, mas, vamos dizer, eu não me adaptei muito. Eu sou muito tradicional. O negócio é mais o curso mesmo. Mas eu vou dar uma outra chance. Ok. Então... Muito obrigado, hein? Boas férias. Tchau, obrigada.